você olhar para mês passado na Indonésia, 2 homossexuais receberam 80 chibatadas em público. Se você olhar os hadiths, o Alcorão... Que é o que eles chamam de agressão molecular. Que é isso? Então, agressão molecular é aos poucos, em doses homeopáticas. Então você vai primeiro ali na igreja, depois você vai na escola, depois você vai no pastor, você vai no padre e assim. Existe a produção de bens na família, existe a reprodução de filhos. Então eles eram a favor do desmantelamento da família. Onde o professor chama a atenção do filho, sempre o filho tem razão e o professor é um merda, né? Mas o que começou primeiro? A família perder o espaço na educação do filho ou a escola ganhar terreno e usurpar o papel da família? Então, realmente, se Paulo Freire foi aplicado ou não sabemos, né? Você diz que não. Mas então, qual é a pedagogia aplicada no Brasil? Qual é? Hoje, a gente tem um patrono de esquerda com um ranking de educação uma merda, mas a culpa não é dele. Não, o que eu tô falando é que... O que eu estou querendo dizer, então, só tem educação, ele aplicou a automatização do ano, né? Então, basicamente, a criança não pode tomar bomba e ele passa a criança independentemente disso. Mas só colocar 2 coisas que eu acho importante, né? Primeiro que você falou do Paulo Freire, eu tenho um respeito absurdo pelo trabalho dele, e apesar de ele ser patrono, eu não acho que a nossa educação seja Paulo Freire, porque ele até pregava que o aluno fosse uma coisa ativa, né? Que não fosse passivo, e a nossa educação, até onde eu fui, ela é totalmente passiva. Você tá lá, você recebe, você não tem... A gente não evoluiu para ter essa coisa que ele imaginou, que eu acharia até fantástico, né? E outra coisa também, Ana e Nicolas, eu sou professor, minha mãe e meu pai foram professores, minha irmã é professora até hoje. Eu acho que vocês pensam da mesma forma que eu. É só deixar claro que não é um ataque aos professores. Não, eu também sou professor. Exatamente, porque a gente sabe o trabalho que é um professor, o quanto minha mãe era professora de escola pública, o quanto sofre. Sim. E eu vi muitos professores se sentiram atacados, achando que a carga está nas costas dele. Então eu gostaria que vocês deixassem claro se a culpa é do professor, porque a gente sabe que a grande maioria do professor é aquele cara que recebe pouco, tem amor ao que faz, porque é uma das profissões menos remuneradas, né? Pela importância que tem. Então, esse papel do professor, porque quando a gente anunciou vocês muito, eu sou professor, isso é um desserviço, vão atacar os professores, vão aumentar a cobrança em cima da gente de uma coisa que não existe. O que você tem para falar para esses professores? Só o primeiro ponto com relação ao Paulo Freire é o seguinte: em 68 ele lança o livro Pedagogia do Oprimido, né? Ele fala que a nossa educação é como se fosse uma educação bancária, né? Que você vai depositando coisas na cabeça. Ele é um receptor passivo. Sim, exatamente, né? Um receptor passivo, né? Que na verdade isso deveria, enfim, acabar, porque tem uma posição, né, de hierárquica, de opressão do professor com o aluno, já que eles estão em posições diferentes, e ele aplica aquilo que Antônio Gramsci aplicava dentro das fábricas com relação ao círculo de cultura. Ele aplica isso para dentro da escola. Aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação, ele aplicou a automatização do ano, né? Então, basicamente, a criança não pode tomar bomba e ele passa a criança independentemente disso. É engraçado porque se fosse um outro patrono da educação, fosse uma pessoa de direita, e a nossa educação tivesse os índices que tem hoje, o CDE é péssimo, podres, aí a culpa seria do patrono. Hoje, a gente tem um patrono de esquerda com um ranking de educação uma merda, mas a culpa não é dele. Não, o que eu tô falando é que... O que eu estou querendo dizer, então, só assim, você vai dizer que não aplicam a educação... Mas mas se você entrar numa escola hoje, Nicolas, se você entrar nas escolas públicas hoje, sempre tem um muralzinho com uma frase do Paulo Freire, tem um monte de livro do Paulo Freire lá, e se você entrar na sala dos professores e disser, cita qual é o pedagogo que você gosta, conhece, que norteia o seu trabalho, eles não sabem nome nenhum, e o único que eles sabem é Paulo Freire. Então, superficialmente. Se você, o professor obrigatoriamente aprende um pouco de Vygotsky, um pouco de Piaget e bastante de Paulo Freire. Eu sei porque eu sou formada em História. Nosso plano curricular de Santa Catarina, até 2014... Mudou? A proposta curricular de Santa Catarina, até 2014, ela vinha herdeira desde a abertura democrática depois do regime militar. Era um programa que tinha na primeira página, como eixos norteadores, Gramsci, Engels, Marx e Paulo Freire. E se você fala com professores sindicalizados, que são os mais atuantes, porque os que não se envolvem no sindicato só vão lá, dão aula e voltam para casa, mas os professores sindicalizados, militantes, atuantes, todos eles idolatram Paulo Freire, tem camisa do Paulo Freire, estojo do Paulo Freire. Então, realmente, se Paulo Freire foi aplicado ou não sabemos, né? Você diz que não. Mas então, qual é a pedagogia aplicada no Brasil? Qual é?
É o que dá. Pois é, mas com o problema que eles conseguem. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Nicolas, porque o Paulo Freire trouxe, ele é cofundador do PT, né? Ele esteve lá na fundação do PT, então obviamente ele era um esquerdista, obviamente ele era um marxista, ele trouxe a noção de classe, de dialética histórica marxista para dentro da sala de aula, dizendo o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Então como é que um professor de esquerda hoje pode reclamar, por exemplo, da falta de autoridade que ele tem, da indisciplina dos alunos, se justamente essa autoridade que o professor em algum momento já teve no passado de dizer que ele detém um conteúdo pelo qual ele se formou e ele quer transmitir para o aluno, essa autoridade foi destruída pela ideia paulo freireana, entre outras. Aí também você poderia citar Foucault, Derrida, Lacan, todos esses caras aí que desconstroem o discurso, com teoria do discurso, teoria crítica, mas o ponto é, quem destruiu a autoridade do professor não podem ter sido os conservadores, que no fim das contas são acusados de serem autoritários. Nós, conservadores, entendemos que a educação não deve ter um currículo federalizado, ela deve ser descentralizada, deve ser o mais liberal possível. Não, eu acho que quem destruiu a autoridade dos professores é a criação das famílias atualmente, que numa situação onde o professor chama a atenção do filho, sempre o filho tem razão e o professor é um merda, né? Mas o que começou primeiro? A família perder o espaço na educação do filho ou a escola ganhar terreno e usurpar o papel da família? Porque hoje as escolas têm que escovar o dente da criança, tem psicólogo, tem que dizer pra mãe trocar a fralda do menino se ele vem... Porque a esquerda tem que se decidir, né? Ou a família é boa e deve educar, ou a família não presta e é fascista. Não, é porque tem horas que convém, né? Tem horas que a família tem que educar e tem horas não, né? A culpa não é da... Mas concordamos que a família... Tem que educar. A gente escreveu esse livro pro pai. A família tem que educar. E é quando a gente fala a respeito, por exemplo... né? Mas o que o pessoal fala sobre a família? Que não tem que educar? Não, a esquerda diz que a família é fascista, que a família é reprodutora de preconceito. A família Lacumbe, pô, fala isso... Que a família é fascista, e aí você fala, nossa, isso é uma ideia de agora. Isso é absurdo. Ô, Vilela, o que ela falou é um absurdo. Vilela, Simone de Beauvoir, há anos atrás, falou, enquanto o mito da família, o mito da maternidade não forem extintos, as famílias continuarão a ser oprimidas. É isso aí. A gente volta para aquele eixo. O professor se entende. O professor Paulo Freire era marxista. Todos os pedagogos conceituados, respeitados hoje precisam pagar tributo ao Paulo Freire. Ele contaminou a autoridade e a hierarquia, a noção de hierarquia dentro da casa e a noção de hierarquia dentro da sala de aula. O professor não é o detentor do conhecimento que ele vai transmitir, o conhecimento técnico. Ele é um agente, ele é um emancipador. Não, o que eu quis dizer, Ana, é que essas famílias nem sabem quem é Paulo Freire. Elas realmente acham que o professor é uma situação invertida, que, pô, eu tenho 50 e poucos anos, na minha... Botox bom do Vilela. Hã? Botox bom do Vilela. Na minha época, você levantar a voz com o professor, não existia. Hoje em dia, não. Mas quem disse que o professor era opressor e o aluno era oprimido? Pra acabar com essa autoridade? Não, mas não existia nem esse papo na época. Então, mas quem disse isso? Paulo Freire. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que as famílias não têm essa discussão e elas usam esse discurso sem saber se é Paulo Freire ou não. Sim. Mas elas querem mais aqui. Não, meu filho é o protegidinho, ele tá certo, vocês estão... Tem os pais que mimam seus filhos e estão ali permitindo que uma criança autoritária cresça. Elas não têm autoridade na própria casa. Perfeitamente. O filho faz o quê? Outra estratégia do movimento feminista, da esquerda, é destruir a autoridade paterna. O Engels escreveu em 1884, se não me fala a memória, um livro póstumo com as anotações do Marx, onde dizia que a família era um reprodutor, assim como no capitalismo, a classe burguesa oprime o operário. Engels dizia, dentro da família, o homem oprime a mulher, porque assim como no capitalismo existe a produção de bens, na família existe a reprodução de filhos. Então eles eram a favor do desmantelamento da família. Eu concordo plenamente contigo, os pais são ausentes, as mães são omissas. Isso onde? Porque tô falando da época de 80, não tinha isso. 90 talvez começou, final de 90. Na minha época, eu nasci em 90, fui aluna até os 2006, fui aluna de escola pública. Eu comecei a dar particular e pública. E fui vendo ano a ano esse problema da aula de vai piorando, escola, né? De desenho. Ou seja, cara, ninguém tava lá obrigado. O pai tava pagando
E era, na teoria, uma coisa que você quer fazer, pô. Sim. Eu tô numa escola de arte, pô. É a minha... Você quiser. E ano a ano, você tinha que obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Não queriam fazer nada e achavam que tava certo. E você ia falar pro pai e falar, ele é assim mesmo. Sabe, essas coisas que não dá pra entender. Mas eu estou te falando, assim, que eu acho que eu tentando explicar é que são diversos fatores. Obviamente não é um fator que faz com que o filho seja assim. Eu acho que tem várias coisas que enfraqueceram essa ideia do pai, da família. Sim, mas são vários fatores. Só que quando você percebe que tudo isso, existe uma origem que é a família. Então, por que quando a gente fala assim que a família é tão atacada, não é que tipo assim, poxa, existe um monstro do comunismo que tá lá querendo acabar com a família. Os modelos de referência estão mudando na cultura pop, em todo quanto é lugar. Não só, é porque, por exemplo, você pega o Antônio Gramsci, ele fala sobre agressão molecular, né? De que você não tem que fazer uma, digamos assim, uma revolução armada, etc e tal, mas você tem que ir ocupando os espaços de maneira molecular, que é o que ele chama de agressão molecular. Que é isso? Então, agressão molecular é aos poucos, em doses homeopáticas. Então você vai primeiro ali na igreja, depois você vai na escola, depois você vai no pastor, você vai no padre, e assim você vai construindo. Quando você pega a hegemonia cultural, que é o conceito que ele traz com relação a um domínio psicológico das massas, exatamente isso que você disse, no seguinte sentido, pô, eu nem sei lá quem que é Paulo Freire, não, pô. Eu nem sei que é a esquerda, Karl Marx, mas isso não significa que não é esse é o grande trunfo. Eu tô periferia, sim, né? mas eu estou falando, este é o grande trunfo da esquerda nesse sentido, porque a pessoa chega hoje e fala assim, não sou de esquerda não, poxa, não sou de esquerda não. Eu, por exemplo, eu vou na igreja e tal, sou evangélico e tudo, aí você pergunta a posição do cara sobre o aborto. Ele fala, não, mas em alguns casos eu sou favorável. O que você acredita na escola? Não, pra mim a escola é ótima, tem que colocar o meu filho 8 horas lá, educação integral pro meu filho. O que você acha sobre os papéis da mulher e do homem dentro da família? Eu acho que assim, a Bíblia, ela coloca uma submissão que assim é uma escravidão ali pra mulher. Eu acho que os homens, a gente tem uma sociedade patriarcal. Cara, ele não faz ideia que ele é de esquerda. Exatamente. Esse é o grande trunfo. Isso que a gente chama de hegemonia, né? Se você parar pra perguntar pra alguém hoje, como eu nasci na periferia, pô, chega pro cara e fala assim aqui, Antônio Gramsci. O cara fala, o quê? Ele não faz ideia. Sim, é por isso que as pautas inclusive LGBT, não chegam nos gays de periferia que estão preocupados com ele não ser morto. Sim, exatamente. Gay, e aí que tá o meu... Ele não quer saber de linguagem neutra. Então, e aí que tá o meu ponto, obviamente uma crítica à esquerda, mas principalmente uma reflexão para essas pessoas que são LGBTs e que acabam não percebendo o que está acontecendo. A esquerda, ela utiliza esses grupos para fins eleitorais e políticos. Ponto. Até pouco tempo, você tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles fuzilavam homossexuais. E ele pede desculpa por isso. Pode pegar aí a entrevista na Folha de São Paulo. Os caras fuzilavam. Eles foram absorvendo essas pautas. Homossexuais. E aí agora, é um homossexual usando uma camisa do Che Guevara? Não faz sentido. É como explicar as passeatas homossexuais pró-Palestina. A maior parte das pessoas na Palestina que confessam uma religião e que a pratica, segue o Islã. Quando você olhar para mês passado na Indonésia, 2 homossexuais receberam 80 chibatadas em público. Se você olhar os hadiths, o Alcorão, comparam a homossexualidade na interpretação dos islâmicos mais ortodoxos, comparar a homossexualidade ao adultério, cuja pena é apedrejamento ou morte. Sim. E como que você explica isso? E aí você vê aqui na Avenida Paulista o pessoal levantando a bandeira da Palestina. É incongruente, assim, eles estão lutando por algo somente porque eles têm liberdade aqui para poder fazer isso, porque se eles estivessem de fato vivendo isso, eles não estariam vivos para poder levantar a bandeira da Palestina. E aí o que acontece? Nicolas, mas então o que vocês sugerem para poder ajudar a população LGBT? Cara, vamos ser daltônico na hora de colocar políticas públicas para as pessoas, porque o homossexual, ele merece, assim como o hétero, assim como qualquer outra pessoa, não ser roubado, concorda comigo? Sim. Então quer ajudar o homossexual? Reduz a criminalidade, pô. Perfeito. Não ser morto. Quer ajudar o homossexual? Exato. Independente se ele seja homossexual, hétero, caramba, 4. Mas se uma pessoa invade a casa dele, ou uma pessoa rouba ele de mão armada e pega o celular dele, dá um tiro na cabeça dele, ou se não, quando ele vai ter um atendimento em algum hospital no âmbito de saúde pública, ele não tem atendimento. Quando ele vai colocar o filho dele na escola pública, é um caos, não tem carteira, não tem condições. Quando 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico, 35 milhões de pessoas não tem água potável. Então, peraí, durante esse tempo todo, o que de fato a esquerda fez pelos homossexuais? Porque tudo isso são pautas que abrangem todos nós.
Agora, chegar na época de eleição, levantar a bandeirinha LGBT, subir a rampa lá com cada representatividade, tem um cadeirante, tem um homossexual, tem um negro, tem um índio, tem não sei o que, parará pororô. E aí, quando você vai ver a formação dos ministros do Lula, todo mundo branco, hétero e guarda. Quando você vê a família do Lula, você vê que é uma família hétero tradicional brasileira, né? Inclusive num casamento extremamente luxuoso. Então, pera lá, os caras estão te usando para fins eleitorais. E aí ficam colocando pessoas lá que dizem, não, nós estamos aqui para poder reivindicar os direitos, para poder... Parem de nos matar, porque o Brasil ele é travesti. Aí chega na parada LGBT, que inclusive é a segunda maior do mundo, se eu não me engano, só pede para Tel Aviv. Pra você ver, né? Tel Aviv, que tem a maior... Israel tem a maior parada LGBT, gay do mundo. E os caras levantam a bandeira pela Palestina. Beleza. Você tem aqui na parada LGBT o pessoal literalmente zombando de Jesus, colocando Jesus numa cruz. Crucificado. Você tem naquela JMJ, Jornada Mundial da Juventude, onde literalmente as feministas colocaram um crucifixo no ânus, no meio de todo mundo. E você tem ideia do que aconteceria, Vilela, se eu pegar, sei lá, algum símbolo aí do LGBT ou da esquerda e, sei lá, queimar... Só tu botar a peruca, tu já respondeu, professor? Pô, que isso? Então, assim, quando eu digo que as coisas estão assimétricas aqui no nosso país, é porque... Vê quantos deputados tem lá no STF estão respondendo por crime de opinião. Crime em tribuna. Quantos estão respondendo por fake news? Pô. Então, voltando um passo atrás só, quando eu falo sobre a questão do domínio da esquerda nessas áreas, dá só uma olhada nas produções culturais, né, digamos assim, de filmes que nós temos hoje. O Tropa de Elite, que é o filme mais de direita que a gente tem, foi feito por gente que não era de direita. E só ajudou a direita. Eles queriam acabar com a imagem da polícia militar, e principalmente do BOPE, e basicamente a população brasileira falou, opa, gostei demais disso aqui, paulada no lombo de vagabundo. Quem não gosta daquela cena? Que o Matias vai, e depois do irmão dele morrer, do amigo dele morrer, ele chega lá naquela marcha lá pela paz e senta um soco na cara daquele maconheiro e fala, vocês são tudo um bando de FDP, vocês mataram o meu amigo. Aquilo ali é o sonho de todo mundo que isso aconteça na vida real. Tem um filho, né, envolvido com droga. Tem um filho envolvido com droga, o cara tá usando o dinheiro ali das pessoas ali pra poder, enfim, ajudar o tráfico. Aí essa produção que enfim, ajudou a direita, nem de direita é. Aí você pega as pautas. Você pega as pautas como, por exemplo, divórcio. Hoje, se eu não me engano, tem algo que mostra que 51% dos casais se divorciam, beleza? Aí você vai pegar, qual que é a origem disso? Você pega, qual que é o sentido de você ter uma destruição ali familiar e você fazer com que aqueles valores ali, aquelas promessas ali sejam destituídas? Poxa, a esquerda fala que a família é fascista, pô. A esquerda fala que praticamente é uma maldição ter filho. Por que tem gente lutando mais pra matar uma criança dentro do ventre do que pra poder gerar recurso, pra poder ajudar? Cara, eu não esqueço daquele caso, daquela menina que o tio estuprou ela, e aí ela tinha acho que 12 anos e tava gerando um filho, já tinha ultrapassado o limite constitucional para abortar. Eu lembro que o Whindersson, cara, falou assim, eu pago e eu ajudo a criar essa criança. Eles reuniram, fizeram uma mobilização gigantesca, mudaram a menina de hospital para poder matar ela. E como mata-se essa criança? Você coloca uma injeção de cloreto de potássio que gera nessa criança uma parada cardíaca. Sem anestesia. Sem anestesia, sem nada. A gente já falou aquilo aquele dia. Esse método de morte por assistolia fetal com cloreto de potássio, ele é proibido até para você sacrificar animais. Por exemplo, um pitbull te atacou na rua, você vai sacrificar esse animal, você não pode... Exatamente. Sabe por quê? O Código de Proteção diz que é desumano matar um cachorro dessa forma, um rato do laboratório. Agora você pode matar